Aí você dormiu no ponto e agora precisa saber, foi prescrição ou foi decadência? Olá, bem-vindos a mais um Diretas de Direito. Hoje você vai conhecer os dois institutos mais polêmicos do direito civil, a prescrição e a decadência. Eu preciso começar esse vídeo falando principalmente para quem não é da área do direito. O nosso direito, principalmente o nosso direito civil, ele é uma extensão, ele é uma evolução, ele é filho do direito romano, do direito lá do Império Romano. Via de regra, os direitos eles eram eternos, eles não se extinguiam nunca. Então se alguém, por exemplo, comprasse ou fizesse um empréstimo e não pagasse, a outra pessoa tinha até o resto da sua vida para poder cobrar aquela pessoa por aquela dívida. Com a evolução do Estado, com a revolução industrial, com a revolução dos negócios, com a explosão das relações econômicas, das relações comerciais, os Estados eles evoluíram e para garantir uma maior eficácia jurídica, uma maior segurança, ele passou a adotar esses dois institutos, da prescrição e da decadência. Tanto a prescrição quanto a decadência, eles põem um prazo final, eles põem um término, eles põem um fim ao seu direito. Digamos que você comprou lá um Uninho 88, você é o sétimo dono desse Uno. O segundo proprietário que vendeu para o terceiro proprietário, ele não recebeu as prestações. E ele deixou. Falou, não vou atrás agora. E essa venda foi lá por 1990. Agora, em 2017, ele resolveu que tinha que receber as prestações desse carro. E a pessoa para qual ele vendeu, que vendeu para outro, que vendeu para outro, e ninguém tem como pagar essa prestação. Aí você que está com o carro. E o cara quer o dinheiro de volta ou então que devolva o carro. Imagina você agora, em 2017, tendo que devolver o seu Uno 88, porque o cara não exerceu o direito de cobrança dele lá na década de 90. Então, basicamente, os institutos da prescrição e da decadência, eles vieram para trazer uma segurança jurídica, para que os negócios pudessem fluir. Alguns cientistas do direito, eles já dizem que, inclusive, além de trazer essa segurança e essa paz jurídica, ela também é uma espécie de punição. O direito não socorre aos que dormem. Existe até uma expressão em latim, dormentiembus non succurrit ius. Eu não falo latim, não sei se a expressão está correta, mas eu coloquei também aqui por escrito. Voltando à questão da prescrição e da decadência, até um tempo atrás não havia um critério científico e muitos doutrinadores eles diziam que sequer haveria um critério para diferenciar a prescrição e a decadência. Para a gente compreender melhor a essência do que é a prescrição e do que é a decadência, a gente vai ter que falar sobre os direitos que estão sujeitos à prescrição e os direitos que estão sujeitos à decadência. É na natureza desses direitos que você vai encontrar a diferença de quando um prazo é prescricional ou de quando um prazo é decadencial. Para isso, então, eu vou precisar falar sobre alguns direitos subjetivos. Subjetivos são os direitos que a gente tem de praticar ou não determinado ato. Se alguém ficou devendo para mim, eu posso ou não cobrar essa pessoa em juízo. Se eu estou casado, eu posso ou não me divorciar. E assim como eu fiz no vídeo passado, eu vou fazer uma tabelinha, um quadro aqui do lado, para que vocês compreendam melhor e vão acompanhando o raciocínio, que no final vai ficar tudo bem claro e você não vai ter dúvida de quando é prescrição e de quando é decadência. Então a gente precisa compreender a natureza desses direitos subjetivos. Para isso a gente vai usar uma classificação de um grande jurista chamado Chiovenda. Ele separa os nossos direitos subjetivos em três espécies distintas, que são os direitos a uma prestação, os direitos potestativos e os direitos a uma certeza jurídica. Os direitos a uma prestação são aqueles direitos que, se submetidos à justiça, se a gente entrar com uma ação, essa ação, assim como a sua sentença, vai ter uma natureza condenatória. Ela vai sempre condenar alguém a dar, a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. É o caso, por exemplo, da cobrança, enfim. Sempre que você quiser que alguém lhe pague alguma coisa, ou que faça ou que deixe de fazer, é essa ação que você vai entrar. Já os direitos potestativos, eles vão gerar uma ação constitutiva com uma sentença constitutiva também. Os direitos potestativos são aqueles em que a lei nos confere, com uma simples declaração de vontade, a gente alterar ou modificar a esfera jurídica de outras pessoas, além da nossa mesmo. São direitos em que você não condena ninguém, são direitos em que você só está alterando ou constituindo um estado jurídico novo. É o caso, por exemplo, do divórcio. Eu quero me divorciar, a pessoa não quer? Azar, eu tenho direito. E é uma manifestação unilateral minha. O divórcio é um direito que eu tenho de mudar, de constituir um novo estado civil que vai alterar a esfera jurídica de terceiros, no caso do marido ou da esposa, e que também vai alterar o meu, mas que aquela pessoa não tem nada que ela possa fazer para impedir.
E essa ação, ela simplesmente constitui uma nova relação, um novo estado. Ele não condena ninguém a nada. Ninguém é condenado numa ação de divórcio. A não ser em questões de pensão, de bens, essas coisas, que são outros direitos subjetivos de natureza condenatória que às vezes estão juntos com a ação de divórcio. Mas a alteração do estado em si, casado para divorciado, é um direito potestativo. A renúncia à herança, por exemplo, é um outro direito potestativo. E por fim, nós temos os direitos a uma certeza jurídica. Esses direitos, eles são exercidos através de uma ação declaratória com uma sentença cujo efeito também é declaratório. E um exemplo mais claro disso é o uso capião. A lei diz, por exemplo, que se você ocupar um imóvel sob determinadas circunstâncias, após o período de 10 anos, aquele imóvel passa a ser seu. Depois de 13, 14, de 25 anos, aquela pessoa ela já é proprietária do imóvel, mas ela de repente quer vender aquele bem e não está registrado no nome dela. Ela vai entrar com uma ação de uso capião, que é uma ação declaratória, que só vai declarar a propriedade. Ela não vai condenar ninguém à perda, ela não vai constituir a pessoa num novo status, que é o status de propriedade, não. Ela só está reconhecendo, ela só está validando que desde tal data, que foi a data que a pessoa preencheu os requisitos para o uso capião, ela é proprietária daquele bem e ponto final. Então esses são os 3 tipos de direitos subjetivos na classificação de quiovenda. Eu acho que já está começando a ficar meio claro, né? Nós temos os direitos a uma prestação, nós temos os direitos potestativos e nós temos os direitos a uma certeza jurídica. Os direitos a uma prestação são exatamente os direitos que estão sujeitos à prescrição. Todos os direitos a uma prestação, eles nascem de uma violação a um direito. Como, por exemplo, você comprou um determinado bem, você pagou e a loja não te enviou o produto. Esse não envio do produto, ele é uma violação a um direito seu. Essa violação ela faz nascer uma pretensão para que você tenha aquele bem que você pagou, que é um direito seu. Essa sua pretensão, você pode exercer ela extrajudicialmente ou judicialmente. A princípio, você vai lá e cobra a pessoa, ou cobra a loja, e o cara te pagou. Acabou. Tinha uma pretensão que surgiu com uma violação e essa pretensão se encerrou. Agora, a pessoa não quis te pagar. Essa sua pretensão gera para você um direito a uma ação. Essa ação é um direito de invocar o Estado, através do Poder Judiciário, para que o Estado venha e condene a pessoa a te dar aquele determinado bem. A pessoa teve um direito violado, esse direito violado virou uma pretensão e essa pretensão ela vai ser satisfeita através de uma ação. E o prazo prescricional, ela atinge exatamente o seu direito de entrar com essa ação. Ela não atinge lá a pretensão em si. Tanto é que se a pessoa pagar depois de prescrito, não tem problema. A pessoa pode receber, e se ela pagou depois de prescrito, falou, putz, estava prescrito, vou entrar com uma ação para receber de volta. Não dá. Não dá porque a pretensão ela ainda era legítima, embora estivesse prescrita. Já os direitos potestativos, por sua vez, como são direitos que constituem uma determinada situação, nem sempre esses direitos são feitos em juízo. Muitos dos direitos potestativos, eles são feitos extrajudicialmente. E você não precisa de um juiz homologando alguns desses direitos para que você tenha ele concretizado. É o caso, por exemplo, do divórcio consensual em que você não tenha filhos menores. Ou então da renúncia a uma herança. Esses direitos potestativos, eles nem sempre precisam ir a juízo. Alguns deles a justiça exige que seja através de uma ação para ter uma maior fiscalização, para o juiz ver se não tem ali nenhuma gambiarra, não tem nada de errado ali. Mas grande parte dos direitos potestativos, eles não são submetidos a uma ação. E mesmo assim, eles podem ter um prazo para você exercer eles. A lei estabelece que dentro de um condomínio, por exemplo, se você vai vender um bem, os outros condôminos, eles, sobre as mesmas circunstâncias, eles têm um direito de preferência na compra daquele bem. Só que esse direito, ele está sujeito a um prazo. E esse prazo passou, não tem mais o que fazer. Agora, esse prazo, ele não é um prazo prescricional, porque você não precisava ir a juízo. Por você não precisar ir a juízo, é que o prazo decadencial, ele afeta diretamente o seu direito. Só que tem um pequeno detalhezinho aí.
Via de regra, os direitos potestativos, eles não estão sujeitos a um prazo. Eu não tenho um prazo para contestar uma paternidade, eu não tenho um prazo para me divorciar. Eu posso me divorciar do primeiro dia do casamento ou depois das bodas de diamante. Só que, sobre o mesmo argumento, sobre a mesma questão da segurança jurídica, que alguns atos demandam uma segurança jurídica, que é o caso, por exemplo, dos condôminos, você não vai poder ficar esperando para sempre uma pessoa manifestar o interesse de compra num bem. Sobre este mesmo argumento, decidiu-se que alguns desses direitos potestativos eles precisam sim de um prazo final, eles precisam sim de um tempo. Só que como nem sempre esses direitos são feitos em juízo, eles não podem ser prazos prescricionais, por isso que eles são prazos decadenciais, que são prazos que atingem o direito em si, e não o direito à ação. Por fim, nós temos que está lá no cantinho, que eu não esqueci, que são os direitos a uma certeza jurídica. Eles não estão sujeitos a prazo nenhum. E nem tem porquê. Eles são imprescritíveis. Toda vez que você estiver falando de uma ação declaratória, você está falando de um direito imprescritível, de uma ação que não tem prazo para ser proposta. O uso capião, por exemplo, a pessoa pode entrar com 18 anos no imóvel, com 28 ela adquiriu, ela preencheu os requisitos, mas ela pode fazer isso aí com 108 anos. Não tem problema, ela pode entrar com essa ação quando ela quiser. Então eu acho que não é tão complicado assim você diferenciar a prescrição e a decadência quando você conhece a natureza jurídica desses direitos distintos. Se o direito que você está analisando ele tiver uma natureza condenatória, de ação condenatória, de sentença condenatória, o prazo vai ser prescricional. E essa é uma regra. E olha só que interessante, todas as ações que são condenatórias, elas estão sujeitas ao prazo prescricional. A lei traz uma série de ações. Ação de cobrança de aluguel, ação de cobrança disso, ação de empréstimo, ação de bababá, cada um com prazo diferente. Prescreve em 3 anos, prescreve em 5, prescreve em 10, prescreve em 3 e tal. Só que além disso, ela tem um outro artigo que fala que se o prazo não tiver prescrito aqui nessa lei, vai ser de 10 anos. Ou seja, você nunca vai ficar com direito a uma prestação sem um prazo prescricional. Todos eles têm um prazo prescricional. Já os direitos potestativos, a regra é, não tem prazo. Quando tiver um prazo, vai estar ali, naquele artigo, logo em seguida, previsto expressamente, e esse prazo vai ser o quê? Decadencial, porque ele não vai atingir a ação, ele vai atingir o direito em si. E as declaratórias nem precisa falar, porque as ações declaratórias, as ações que visam uma certeza jurídica, elas são imprescritíveis. Mas como toda boa ciência, o direito ele é feito de regras e ele é feito de exceções. Vai pipocar de vez em quando um artigo ou alguma coisa que contraria esse critério. Mas ele contraria por uma simples vontade do legislador de criar uma especificidade para aquele caso. Por exemplo, é que a Constituição Federal ela prevê que o ressarcimento ao erário por danos ao patrimônio público, ele é imprescritível. Essa ação de ressarcimento de danos, ela vai ser uma ação condenatória, mas ela é uma ação imprescritível, por força de um dispositivo legal. Em alguns outros casos também vão ter algumas exceçõezinhas aí, inclusive com relação à decadência e tal, mas são muito pontuais. A regra é essa, a regra é clara, né, Arnaldo? Então tá aí, é bem fácil de você distinguir e espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar linkado aqui embaixo tanto o artigo que eu usei, como os outros materiais de apoio e a legislação que eu mencionei aqui no nosso vídeo. E é isso. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado!